Bom, nós tivemos mudanças substanciais na agricultura brasileira nos últimos 40 anos. O Brasil, nos anos 60, 70, era conhecido basicamente como o país do futebol, do samba, grande produtor de café, grande produtor de açúcar. Mas até aquele momento o Brasil ainda era dependente de importações, nós não tínhamos segurança alimentar no país. O Brasil importava alimentos básicos, como arroz, como feijão, como leite, né? Então, naquele momento, no final dos anos 60, início dos anos 70, o governo brasileiro tomou uma decisão séria, né, de realmente fazer o investimento necessário para que o país pudesse superar as limitações, né, da sua agricultura e se tornar um país independente do ponto de vista alimentar, né. Então, políticas públicas que colocaram grande ênfase no desenvolvimento de instituições e no fortalecimento das instituições existentes, a criação da Embrapa e logo em seguida a criação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, com institutos, né, nos estados e também o Sistema Embrater, né, o Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, a criação da Embrapa, uma grande rede de centros, né, dedicada a múltiplos produtos importantes para a alimentação do brasileiro, a contratação de milhares de jovens, né, que foram enviados a diversos países para treinamento, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa, né? Então, foram decisões importantes de um país que, na verdade, não tinha onde buscar soluções para uma agricultura moderna nos trópicos, né? Até os anos 70, não existia ainda em nenhuma parte do mundo um conceito de agricultura tropical moderna, baseado em ciência, em qualquer outra parte do mundo. O Brasil teve que fazer a opção de desenvolver o próprio conceito, né? Nós tínhamos limitações bastante significativas ao crescimento da agricultura no país. O Brasil ele é um país grande, continental, com ambientes muito diversos e muito desafiadores, como são os ambientes tropicais, né? Nós temos no norte a grande área da Amazônia, com todas as suas dificuldades, a parte nordeste do Brasil, com a região do semiárido, com grandes limitações para a agricultura, o centro do Brasil, cerca de 200 milhões de hectares, né, de solos muito ácidos, muito pobres em nutrientes e naquele momento totalmente inviáveis para a agricultura. Então, esse sistema de inovação agropecuária criado pelo Brasil, ele teve o grande mérito de remover as grandes limitações para o desenvolvimento de uma agricultura moderna no país, né? Nós nos dedicamos no início da Embrapa a transformar essa grande extensão de solos ácidos e pobres em solos férteis, né, e produtivos. Esse talvez tenha sido um dos grandes marcos, né, nesse desenvolvimento de uma agricultura tropical moderna no Brasil. O segundo grande marco foi a tropicalização de cultivos, né? O Brasil, naquele momento, tomou a decisão de importar recursos genéticos de diferentes partes do mundo e adaptá-los à nossa realidade. Por exemplo, a soja nos anos 60 era adaptada somente à parte sul do Brasil, extremo sul do Brasil, porque ela veio da China, né? A soja é uma espécie de clima temperado. Então nós tropicalizamos a soja num espaço de tempo muito curto e hoje ela está em todas as partes do Brasil. O Brasil se tornou um grande produtor. Da mesma forma, o gado bovino, né, importado da Índia, né, através da genética e aprimoramento de sistemas produtivos completamente adaptado à nossa realidade, juntamente com o desenvolvimento de pastagens tropicais, gramíneas tropicais bem adaptadas, que deram condição ao Brasil de desenvolver uma pecuária, né, muito competitiva, né? O Brasil também se tornou um grande exportador de carnes. Então, esse foi o segundo marco, né? A importação de recursos genéticos e a adaptação desses recursos à realidade brasileira, à realidade tropical, a tropicalização não só de cultivos, mas dos sistemas de produção animal. Terceiro grande salto
foi o desenvolvimento de uma plataforma, né, de tecnologias para a sustentabilidade na agricultura. Exemplo, né, o plantio direto no Brasil, que foi uma revolução gerada pelos agricultores, mas capitalizando em tecnologias desenvolvidas pelo setor público, né? Novas práticas de correção de acidez, de manejo de fertilidade, plantas de cobertura, né? Variedades de porte mais baixo, que nos deram possibilidade de fazer cultivos sem arar o solo, né? Superando todos aqueles problemas do início da agricultura tropical, de grandes problemas com erosão, com perda de solo. Então, em resumo, né, foram decisões importantes, políticas públicas adequadas, né, criação de instituições, grande ênfase em capacitação e treinamento, preparo de profissionais e uma agenda de pesquisa focada na resolução dos grandes problemas da agricultura nos trópicos, né, a superação dos problemas de solo, de fertilidade, de acidez, tropicalização de cultivos, sistemas de produção animal e o desenvolvimento de sistemas, né, que tornaram a agricultura brasileira cada vez mais sustentável. Na verdade, quando a gente vê ao redor do mundo nos últimos 30, 40 anos, a gente conclui rapidamente que nenhuma agricultura ao redor do planeta caminhou tão rapidamente na direção da sustentabilidade quanto a agricultura brasileira. Então, uma síntese, são essas as grandes contribuições da pesquisa pública, em especial da Embrapa, para o desenvolvimento da agricultura brasileira moderna. O conceito que nós abraçamos no Brasil foi o do desenvolvimento de uma agricultura baseada em ciência, né? Então, ciência e tecnologia nos permitiram desenvolver uma agricultura que teve sim uma expansão em área física, mas uma expansão muitas vezes maior em produtividade e em produção física total, né? O crescimento na produtividade das culturas, das principais cultivos no Brasil, nos últimos 40 anos, ficou entre 60% e 200%, a depender do sistema de produção que você avaliar, né? Foi um crescimento muito expressivo na produtividade, enquanto a expansão em área foi uma expansão relativamente tímida, né? O Brasil, a despeito de toda a área que ele tem, é um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós usamos apenas cerca de 60 milhões de hectares para a produção das principais commodities, dos principais produtos da agricultura brasileira. Então, a grande ênfase numa agricultura focada em aumento de eficiência, aumento de produtividade, e mais importante, né, o aumento da sustentabilidade, né? O plantio direto, o manejo adequado da água e dos recursos naturais nos permitiram uma grande expansão sem um custo excessivo em recursos naturais. Esse é um grande ganho da agricultura brasileira moderna. Mas ainda temos que nos preocupar, porque há um contingente muito grande de produtores no Brasil que ainda não conseguiram acessar todo esse conhecimento e toda essa tecnologia. O Brasil ainda tem, em algumas regiões, por exemplo, como na região Nordeste, né, um número muito grande de pequenos produtores, né, que ainda são muito pobres e ainda não conseguiram acessar o conhecimento e a tecnologia para dar saltos, né. A questão desse grande contingente de produtores, os maiores problemas não são exatamente problemas tecnológicos, né? Nós precisamos de mais política pública, mais suporte, capacitação, treinamento, né? Estamos agora, né, fazendo um grande esforço para superar as limitações, especialmente da agricultura familiar no Brasil, né? Que ainda há espaços substanciais para o crescimento em eficiência e produtividade da agricultura familiar. E também estamos cada vez mais conscientes de que vamos ter que investir em novas vertentes, como, por exemplo, a automação, né? É natural, quando um país se desenvolve, o nível de educação, de acesso a escolas, né, melhora, a tendência é haver uma migração das pessoas do campo
para a cidade, né? Então, o processo de urbanização no Brasil, como de resto em qualquer parte do mundo, é um processo rápido, né? Indicando que nós teremos que investir cada vez mais em automação na agricultura, né? Novas máquinas, novos equipamentos, novos processos. Primeiro que torne o trabalho no campo menos penoso, para assim conseguirmos atrair mais pessoas para a atividade agrícola. Por exemplo, os jovens, né? Os jovens se sentirem compelidos a fazer carreira na agricultura. Nós temos que tornar o trabalho na agricultura menos penoso, né? E também temos que nos preocupar com a carência de mão de obra, né? Com o processo de urbanização, mão de obra no campo se tornará cada vez mais rara, né? E também cada vez mais cara, né? Então nós vamos ter que investir em máquinas, equipamentos e processos, né, que permitam a continuidade do trabalho na agricultura, né, com eficiência, com sustentabilidade e também com economia de mão de obra. A nossa parceria com o IICA é praticamente uma parceria que cobre todo esse período de existência da Embrapa, né? O primeiro presidente da Embrapa era um profissional do IICA, né, cedido para assumir essa responsabilidade. Importante citar o nome do Dr. José Irineu Cabral, que foi o nosso primeiro presidente. Ele, na verdade, veio do IICA, assim como veio o Dr. Edmundo Gastal, que foi o primeiro diretor de planejamento da Embrapa. Também um profissional do IICA que ajudou aquela construção inicial da nossa empresa. E ao longo da história, né, da nossa empresa, da Embrapa, o IICA sempre, né, esteve presente ao nosso lado, um parceiro, uma instituição parceira importante, né? Nós trabalhamos ombro a ombro, lado a lado, numa série de projetos importantes, não só no Brasil, mas também em outras partes da América Latina e do Caribe, né? São inúmeros os exemplos, né, de projetos e ações de cooperação e de suporte, né, que o IICA deu para a Embrapa em gestão de projetos, em ação compartilhada, né, em outros países. O IICA tem, ao longo desses 40 anos, né, de trajetória da moderna agricultura no Brasil, dado uma contribuição fundamental, não só para a Embrapa, mas para o Brasil como um todo, né? É uma instituição muito ligada, muito preocupada, né, com as tendências que estão aí, os grandes desafios que estão à nossa frente, o desafio da sustentabilidade, o desafio da inclusão social, inclusão produtiva, são inúmeros, né, os exemplos, né, de ações, de projetos, de parcerias, né, que o IICA procura desenvolver, sempre com esse intuito, né, de promover uma agricultura mais sustentável, mais amigável para o meio ambiente, uma agricultura que dê contribuições decisivas para o desenvolvimento, né, dos países, a inclusão e a inserção dos agricultores no mercado. A questão ambiental, ela cresce em importância, né, para o IICA, as questões da sustentabilidade, também da inclusão, né, dos produtores. Então, eu vejo o papel do IICA como um papel fundamental, é uma instituição parceira extremamente importante para nós, né? Nós valorizamos agora no presente, continuaremos valorizando sempre a parceria, né, e a interação com o IICA, né? Há um sem número de oportunidades para nós seguirmos em direção ao futuro, trabalhando de forma cada vez mais sinérgica e em grande interação e parceria. A inserção internacional da Embrapa começou na sua criação, quando se tomou a decisão de se contratar milhares de jovens, né, e enviá-los a diferentes partes do mundo para treinamento e para capacitação. Ali, na verdade, começou a inserção internacional, porque esses jovens pesquisadores que foram para obter os seus títulos de mestrado e doutorado no exterior, acabaram criando, estabelecendo vínculos, redes de contato, redes de relacionamento. Então, a Embrapa é, desde o seu início, desde a sua concepção, uma empresa muito focada
no ambiente internacional e na parceria com instituições internacionais. Essa ênfase ela cresceu muito no final dos anos 90, quando a Embrapa decidiu criar um modelo bastante inovador de cooperação, chamado o modelo LABEX, né? Que são laboratórios estabelecidos em parceria com instituições em várias partes do mundo, onde nós compartilhamos infraestrutura e competência. A Embrapa envia os seus profissionais para essas instituições que contribuem com os seus laboratórios e o suporte necessário para que a gente possa desenvolver pesquisa conjunta. O programa LABEX ele começou nos Estados Unidos da América e rapidamente ele se expandiu para a Europa. Hoje nós estamos, além dos Estados Unidos, nós estamos em vários pontos da Europa, na França, no Reino Unido e na Alemanha. E em 2009 nós decidimos também expandir o programa para a Ásia, em função da importância que hoje a Ásia tem, né? Do ponto de vista de produção de alimentos. A Ásia é um grande mercado, nós temos parceiros comerciais importantes. A Embrapa julgou necessário, né, estabelecer vínculos e relações mais próximas com os países asiáticos. Então nós iniciamos também o programa LABEX, inicialmente na Coreia do Sul, posteriormente na China e agora mais recentemente no Japão. Além do programa de cooperação científica, né, o LABEX, através do qual nós procuramos desenvolver programas que buscam, né, inovações na fronteira do conhecimento em várias áreas de importância para a agricultura brasileira, como recursos genéticos, biotecnologia, sanidade animal, nanotecnologia, manejo de recursos naturais e outras, nós também expandimos o programa de cooperação da empresa na área de transferência tecnológica, a chamada cooperação técnica, né? Com o crescimento dessa visibilidade da agricultura tropical brasileira, né? Muitos países começaram a nos procurar, né? Querendo conhecer melhor a experiência brasileira, conhecer tecnologias e soluções que nós desenvolvemos para a agricultura tropical no Brasil, e cresceu muito a demanda por transferência de tecnologias e de conhecimentos. E com isso, então, nós criamos uma outra vertente que é a da cooperação técnica, né? Com os países do Sul, na lógica da cooperação Sul-Sul, né? Então, hoje nós temos também uma presença muito forte na África, em diferentes países da África, com uma ênfase em capacitação, treinamento de profissionais desses países parceiros, adaptação de tecnologias tropicais, de agricultura tropical em diferentes partes do continente africano, e também uma ênfase em desenvolvimento institucional, procurando compartilhar conhecimentos na gestão de programas de pesquisa, na organização de unidades de pesquisa com países interessados em fortalecer o seu sistema de inovação agropecuária. Nós temos programas igualmente focados com vários países da América Latina e do Caribe, né? Então a empresa deu grande ênfase nessas duas vertentes, a cooperação científica, para termos acesso aos conhecimentos mais avançados, e a cooperação técnica, né, para fortalecermos a relação Sul-Sul e o compartilhamento de conhecimentos e tecnologias para a agricultura tropical já desenvolvidos e testados no Brasil. Nesse momento em que a empresa completa 40 anos, esse é um momento importante para a gente revisitar o passado, mas principalmente para olharmos adiante e pensarmos o futuro. A Embrapa certamente deu grandes contribuições, juntamente com as suas instituições parceiras, né, para o desenvolvimento dessa agricultura tropical competitiva e moderna, mas nós temos os pés no chão. Nós sabemos que os desafios para o futuro são desafios substanciais em várias frentes, né? Nós temos, por exemplo, todas as questões relacionadas as mudanças climáticas, né, que vão submeter a agricultura tropical a estresses cada vez mais substanciais. É na região tropical que estão os ambientes mais desafiadores para a agricultura, e com mudanças climáticas esses ambientes se tornarão ainda mais desafiadores. Então essa é uma grande preocupação da empresa para o futuro. Entender o processo de mudança de clima
entender como esse processo vai influenciar a dinâmica da agricultura no Brasil, a movimentação de cultivos e sistemas produtivos em função das mudanças climáticas, e ajudar o Brasil a modelar sistemas produtivos coerentes, né, com uma realidade de um ambiente mais desafiador. Esse é um ponto importante. O outro ponto importante relacionado a esse é o desenvolvimento de tecnologias que nos ajudem, por exemplo, a reduzir a emissão de gases, né? A agricultura ainda é uma atividade que emite muito gás de efeito estufa. Então nós vamos ter que adaptar insumos e processos para evitar, né, que a agricultura continue contribuindo muito com a emissão de gases que tem impacto no efeito estufa. Nós temos que adaptar tecnologias que ajudem, na verdade, a fixar carbono e não a emitir carbono, trabalhar insumos, né, por exemplo, fixação biológica de nitrogênio, que nos permita reduzir a quantidade de nitrogênio químico, né, que nas formas químicas convencionais, que são fontes importantes de emissão. Nós entendemos também que com a aplicação da nova lei ambiental no Brasil, a agricultura no nosso país, ela terá que crescer muito mais na vertical, em eficiência, em produtividade, do que na horizontal, né, com expansão de área, né. Nós temos uma nova lei ambiental que não permitirá mais que a agricultura continue a sua expansão em área, com novos desmatamentos, né, com perda de biodiversidade. Então vamos ter que fazer um esforço muito grande no aprimoramento de sistemas produtivos. Os sistemas integrados tendem a ser a norma no futuro, né, integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta. Estamos assim, investindo muito esforço no desenvolvimento e no aprimoramento dos sistemas integrados. Uma outra questão importante é que, com o processo de urbanização, mão de obra no campo tende a se tornar mais cara e mais rara, não é? Então nós vamos ter que também desenvolver novas máquinas, novos equipamentos, fortalecer o conceito da agricultura de precisão, para que nós possamos ter atividades ou processos que poupem trabalho e nos permitam superar o problema da carência de mão de obra no campo. Igualmente, com mudanças climáticas, haverá uma tendência de acirramento de estresses, né, pragas, doenças, né, secas. Então, um grande investimento, por exemplo, nas novas biotecnologias, né, a genômica, a tecnologia de transgênicos, tecnologias reprodutivas na área animal, né, que nos permita mais rapidamente a gente adaptar, né, cultivos e criações a uma realidade cada vez mais desafiadora. Igualmente, essas tecnologias também são importantes para a agregação de valor à nossa produção, diversificação da produção. A produção agrícola no Brasil ainda é fortemente concentrada em commodities de grandes volumes. Há um interesse muito grande em diversificar essa produção, aprimorar a qualidade dos nossos produtos, as formas de processamento e agregação de valor aos nossos produtos, para que eles possam alcançar mercados cada vez mais competitivos e rentáveis, né? E, obviamente, a preocupação com a base de recursos naturais, né, o uso racional de recursos escassos, como, por exemplo, a água, né, que é um recurso finito, né, com o qual nós teremos que ter um cuidado imenso no futuro, como usar esse recurso de uma maneira inteligente, né? Então, grande ênfase também no desenvolvimento de tecnologias para o uso adequado de insumos, como a água, como fertilizantes, né, também muito importante na região tropical, fertilizantes como fósforo, como potássio, nitrogênio, buscar alternativas que nos permitam economizar, né? E, por fim, uma preocupação muito grande com essa integração alimento, nutrição, saúde. No passado nós falamos muito em segurança alimentar, no futuro vamos falar muito em segurança nutricional, né?
nós vamos ter que pensar em alimentos com uma maior densidade nutricional, com novas funcionalidades, que permitam a gente trabalhar muito mais com prevenção de doenças do que com cura de doenças, né? Curar doenças está ficando muito caro, né? E a agricultura será chamada a contribuir com o desenvolvimento de produtos e de alimentos, né, que ajudem a prevenir doenças e que fortaleçam essa integração entre alimento, nutrição e saúde. Portanto, é um conjunto muito amplo, né, de desafios que nós temos diante de nós, mas nós estamos nos preparando para esses desafios, né, fazendo um grande esforço de aprimoramento dos nossos laboratórios, de treinamento dos nossos profissionais e de aprimoramento da nossa agenda de prioridades, para que a gente tenha clareza, né, do rumo que teremos que seguir nos próximos 10, 20, 30 anos.